passar para o nosso terceiro pilar. O primeiro pilar é o desenvolvimento da consciência do ser. Nós já vimos no sábado passado e terminamos hoje, né? Os campos e corpos de manifestação do ser, como é que se dá essa interface de energia. E o segundo pilar, que é o pilar do caminho das energias, o caminho elétrico, o caminho gravitacional, o caminho magnético, nós vamos deixar para o próximo encontro, que no próximo encontro é dia 11 de junho, né? É daqui 2 semanas. Esse eu não vou estar em Porto Alegre porque eu estou com um curso lá em São Paulo. Aí a Rosângela pediu para dar ela o segundo pilar, que ela acha mais fácil dela trabalhar do que as esferas mentais, né? Então, eu vou dar hoje para nós, para vocês, nós vamos conversar sobre o terceiro pilar. A mente e as esferas de consciência, os motivos das doenças, as perdas de energia, por que a gente adoece, a mediunidade como fator de doenças, etc. Né? Então, revisando de novo, nós vimos que a biocibernética é uma ciência de conotação espiritualista, trazida ao planeta de consciências cósmicas, com a finalidade de mostrar que o ser humano é um todo integrado por energias que interagem em tempos e movimentos absolutamente precisos. Ou seja, a partir do momento em que a gente está examinando agora como é que se dá essa formatação de esferas no corpo etérico e a interface dessas esferas mentais, a gente vamos verificar que realmente todo o desequilíbrio gerado por nós vai afetar os nossos estados de consciência. Não tem como ser diferente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo aquilo que a gente for fazendo, pensando, agindo, etc. Né? Existem no corpo etérico do ser 6 esferas mentais. Né? Cada uma delas tem a sua localização, cada uma tem a sua função. E essas esferas estão localizadas, uma chamada de pré-consciente, né? A segunda é localizada, chamada de subconsciente, a terceira é o consciente, a quarta é o consciente contínuo, a quinta é o supraconsciente, a sexta é o consciente subliminar. Então vamos ver como é que essas esferas funcionam, como é que elas armazenam as energias, afinal, como é que elas captam as energias, como é que elas vão armazenando, como elas liberam isso para o nosso dia a dia, tá? (24 horas após o nosso nascimento, né? até 24 horas depois que uma criança nasce, é fixado nesse ser as estruturas mentais, ou seja, no momento que eu dou o primeiro vagido para fora, né, me apresento aqui, eu posso ir abrindo essas esferas mentais, né, elas vão tomando uma conformação, assim como eu preciso daquele choro inicial, que é para forçar o pulmão a descolar, porque até então eu sou um batráquio, né? Eu estou ali dentro, eu vivo de um tipo de respiração, agora é preciso respirar oxigênio. Então, no momento em que eu saio para fora, eu tenho que abrir os pulmões porque eles estão colados, né? E também, nesse momento, as estruturas mentais, no momento que recebem a oxigenação, elas vão se abrir no corpo etérico. Porque até então, o que acontece? Eu tenho 2 esferas que trabalham no corpo etérico, a 1 e a 2. O pré-consciente e o subconsciente. Mas as outras eu preciso do oxigênio para abrir, né? E também não digo inserido, é fixado junto à glândula pineal do ser um ectoplasma. São 7 tubos, olha de novo os tubos, de energia partônica,
que é uma projeção da alma no corpo biológico. Ou seja, a projeção da alma, ela se projeta daí de forma cristalina, que é para poder trabalhar com as energias que eu vou trabalhando durante toda a minha existência. E esse ectocubo aqui, por ser cristalino, ele se aloja junto à pineal. Os cristais de apatita. São os cristais de apatita? Os cristais da apatita já estão formados pela pineal, mas recebe então no etéreo os cristais de silício que fazem essa conexão, né, da apatita, silício para cima quando há necessidade. Aqui então fica a consciência chamada consciência transcendente do ser. Ou seja, é aqui que todos os impulsos positivos que ocorreram durante esta presente encarnação, eu vou armazenando. Que tudo que eu faço no meu processo evolutivo, tudo que energia que eu demando, eu vou armazenando. E essa energia, quando eu limpo e elimino o corpo físico, ela tem a capacidade de subir. Ela sobe para o campo mental, e do campo mental então, ela pode ir para o espírito com sabedoria. Ela não vai durante o tempo que estou encarnado, porque eu tenho um padrão de energia muito denso, pesado, que tranca isso, que é o meu corpo biológico. Depois então não existe o biológico, as células praticamente amarradas, e eu vou poder mandar essas energias para cima, tá? Como é que funciona então agora cada esfera dessas, tá? Vamos ver como é que funciona a esfera 1 e a 2. A esfera 1, ela tem a luz violeta. Localiza-se eteriamente junto à área do cerebelo, que é atrás, tá? Nessa esfera são projetados padrões energéticos da história do ser. A minha história sempre estava comigo, tá? Bem como as energias de condutas instintivas e reativas, aquilo que eu reajo quando que eu tenho armazenado os instintos de sobrevivência, por exemplo, né? O meu aprendizado todo, desde a minha época primitiva, tudo isso me dá um processo de evolução, e isso eu trago junto para cá, né? O comportamento automático, ou seja, aquelas reações automáticas que o organismo tem, que já estão num processo mais evoluído, tudo isso fica ali junto para eu poder utilizar. E os reflexos para a autoconservação, ou seja, tudo que eu preciso de padrão de energia para viver essa vida aqui, isso vem na esfera 1. Mais ainda, o meu projeto encarnatório. Quer dizer, aquilo que eu trouxe do registro acástico, que eu vou utilizar como energia de aprendizado, isso aqui vem em impulsos elétricos, está tudo armazenado nessa esfera junto ao cerebelo, tá? Bom, o que acontece então? Depois, à medida que eu vou comparando as minhas ações feitas pelos meus sentidos com aquilo que eu estou aprendendo, com aquilo que eu preciso, eu estou sempre comparando para ver se essa energia eu já não sei. Por isso que às vezes a gente vai fazer uma coisa assim, puxa, mas isso eu já sei o que é, né? E a gente se desenvolve muito mais rápido em determinadas ações, né? A esfera 2 é o chamado subconsciente. Bom, deixa eu falar um pouquinho da cor aqui. Por que ela tem a cor violeta aqui? Porque o pré-consciente ela traz as energias do registro acástico, que é o campo mental concreto. Aquele campo, a última forma humana que eu tenho lá, eu só consigo acessar aquele campo de energia em violeta. Porque os outros 3 corpos eu consigo acessá-los com luz azul. Mas ali onde começa a entrar na minha essência, eu só posso alcançar aquilo com um campo bem sutil, com energia bem sutil, que é a energia violeta.
Então essa cor da esfera 1, que é violeta, é porque ela traz do registro akáshico as coisas em que eu me comprometi a ajustar aqui. Então, essas coisas estão ali guardadas, prontas para serem utilizadas. Para poder tirar de lá, a esfera tem que ter a mesma frequência. Então é a esfera mais sutil que eu tenho, que é a esfera 1. O subconsciente é a prosa forte. Prosa forte por quê? Porque ela é do eu agora, né? É a energia com que eu trato as coisas da vivência. Ela seria vermelha, mas como o vermelho não existe na conformação paratônica, ela é quebrada pelo branco, que é para dar um processo de evolução no ser também. Tá? Localize eternamente junto à hipófise. Nela acumulam-se as gravações de eventos traumáticos ocorridos desde o momento da fecundação e que influenciarão a vida do ser uma vez liberado na esfera consciente, que é a esfera 13, devido a fortes impactos emocionais. É a única esfera de ação da vida superlente. A esfera 13 é a única esfera em que nós, a esfera 2 é a única esfera em que nós podemos entrar. Nós temos instrumentos que nos permitem, conforme os traumas que a pessoa tem, limpar isso. Por quê? Porque existem ações que ficam impedidas de realização enquanto o ser não limpa as coisas porcarias que ele botou lá para dentro. Os traumas dessa existência, enquanto a gente está dizendo para ele, olha, tem que aprender a te amar, tem que aprender a te olhar no espelho, tem que aprender a perdoar as outras pessoas. Enquanto ele não fizer esta modificação, que para nós é fundamental, às vezes a gente não consegue autorização para entrar na esfera 2. Para remover da esfera 2 toda aquela craca que o cara botou lá durante a existência. Desde o momento da fecundação, e assim ele vai acumulando. Cada ação deletéria que a gente faz, além de embotar na aura da gente, ainda fica, se for um trauma muito violento, vai para a esfera 2. O rosa forte da esfera 2 é porque ela trabalha com as coisas do momento, né? A circulação sanguínea faz. E a posição dela é uma posição extremamente perigosa para nós, porque ela fica em cima da hipófise, e na hipófise é onde nós temos a glândula mater, né? Que comanda todas as outras glândulas, glândulas, como é que a gente chama? O pâncreas, as suprarrenais, o timo, as glândulas endócrinas. Tá? Então ela é a mãe das glândulas endócrinas. Ela é que produz uma série de outras hormônios, né, que têm influência no nosso desenvolvimento físico. Então vocês vejam que a minha proteção, a minha maneira de me proteger é eu procurar ter o melhor equilíbrio possível para poder manter, não importa aqui, para poder manter a minha esfera o mais limpa possível. A esfera 3 e a esfera 4. Vocês vejam que a esfera 1 estava aqui, né? É o violeta, a esfera 2 sobre a hipófise cor-de-rosa, e a esfera 3 é o consciente. Localize-se no lobo direito, em estado de vigília, realize-se os processos de gravação, rastreamento de dados, comparação com aqueles já existentes, seleção, resposta e arquivo. Os dados provêm dos estímulos dos 5 sentidos e são emitidos para a ação biológica através das fissuras cerebrais e dessas para o sistema nervoso central. Bom, esta esfera que realmente trabalha com o cérebro. Por quê? Porque nós temos ligados a essa esfera os nossos 5 sentidos. Então, tudo aquilo que nós vemos, sentimos, cheiramos, ouvimos, né, etc.,
que estão ligados aos nossos sentidos, primeiro ele é absorvido dentro dessa esfera. E essa esfera vai comparar daí. Se aquilo que eu estou vendo eu já conheço, se aquilo que eu estou cheirando já é alguma coisa que eu passei por essa experiência antes ou não. Então ela vai me ligando com o meu ser mais biológico possível. Por isso que ela tem a cor amarela. Ela é muito magnética, ela é do aqui e agora, né? E ela me liga com os meus 5 sentidos. Tanto é que ela compara, né, os dados daquilo que eu estou enxergando e vai verificar com outra esfera se aquilo ali já não é um dado conhecido. O consciente contínuo, que é a esfera 4, o consciente contínuo localiza-se no lobo frontal esquerdo. Aí, o pré-consciente está aqui, o subconsciente está aqui, o consciente está aqui, o supraconsciente, o consciente contínuo está deste lado aqui. Localiza-se no lobo frontal esquerdo, trabalha com as frequências mais elevadas do ser na vivência, permitindo a ação do hemisfério direito do cérebro. Serve como recurso alternativo da esfera 3 em caso de muita atividade mental. Vamos supor assim. Como é que uma pessoa que vai fazer o pré-vestibular, ela consegue estar permanentemente armazenando mais informações. E além disso, tem as coisas que ela tem que fazer no dia a dia. Então, há uma projeção daquilo que ela precisa armazenar, que significa aprendizado dela, que significa crescimento dela. Isso vai tudo para a esfera 4. A esfera 4 é uma alternativa da 3, porque a 3 eu estou lidando com os meus sentidos para o meu dia a dia, para os meus embates vivenciais. Mas eu estou focado, quero aprender uma coisa, eu ligo a esfera 4. Ou seja, isso vai ficar armazenado, porque isso eu posso armazenar por um longo tempo. Por um período de longos anos eu posso ficar armazenado tudo aquilo que for aprendizado aqui. Todo o teu aprendizado novo que tu vais angariar, vamos dizer, a biocibernética, como um aprendizado que serve para ti e que vai servir para depois poder partilhar com os outros, isso fica na esfera 4. Porque a esfera 3 ela vai, atua, enxerga ali, muda de ação, e a esfera 4 não, ela armazena todo aquilo que eu aprendo, ela vai ficando ali. Por isso ela tem a cor do azul índigo, que é aquele azul entre o azul e o violeta, né? Então ela é uma energia muito elétrica que está ali, tá? Armazenado para que eu possa utilizar, tá? As esferas 5 e 6. A esfera 5 é a supraconsciente, é o laranja, né? Eteriamente está no lobo parietal esquerdo, recolhe os dados temporais armazenados nas demais esferas e os compara com energias similares do pré-consciente, ou seja, essa esfera, o trabalho dela é recolher dados que eu vou tendo nas outras esferas, na esfera 3, na esfera 4, e isso vem para mim e eu vou pegar esses dados e vou comparar com aquilo que é o meu registro lá na esfera 1. Para ver se isso aqui eu já não conheço de outra existência, né? Isto é muito ativa em gênios como Da Vinci e Mozart. Por exemplo, a gente sabe que Da Vinci produziu equipamentos, produziu coisas que vieram séculos depois dele, né? Além dele ter uma capacidade psicômetra, isso é, enxergar o futuro, ele tinha que desenhar isso com as ferramentas que ele tinha, que era madeira e corda, né? Não tinha motor, não tinha eletricidade, não tinha nada. Então, isso eram coisas que ele já projetava dessa visão dele com aquelas energias que ele tinha da história dele.
Ele provavelmente já tinha visitado outros planetas, ele já tinha feito outras viagens, já sabia do que tinha acontecido para projetar o que ele projetou, né? E mais com a visão dele para o futuro, ele conseguia fazer esses regramentos mentais. Essa é a que nos dá a esfera laranja, que é a esfera mais magnética que a gente tem. Ela só perde magnetismo para a esfera que é o rosa e para o amarelo, mas ela está aqui. E ela tem um padrão vibratório de energia muito interessante, porque a gente, quando está em desenvolvimento de algum projeto, alguma coisa muito profundamente conhecimento, a gente costuma ter dor de cabeça, às vezes aqui atrás. Dói, porque a cor laranja é a única cor que dói quando ela está muito ativa. Na cromoterapia nós tomamos muito cuidado quando aplicamos o laranja, porque é uma cor que só se aplica direto, mentalizando na perna de uma pessoa, a pessoa sente uma fisgada. E a mesma coisa é quando você está em pensamentos que precisam ser catalogados com coisas que você provavelmente já fez, já viu. Aí você força demais, tem aquelas chamadas dores de cabeça do lado que você não sabe o que é, daí um pouco passa. Porque foi comparado, foi buscado na esfera 1, foi levado para a esfera 3 para dizer, ok, o que tu está vendo é verdadeiro, né? E isso é uma atividade que faz a esfera 5, o supraconsciente. E o subconsciente subliminar, que é a 6, ela se localiza no parietal direito, portanto aqui atrás, recebe os impactos de processos pensantes que não passam por filtro da consciência temporal. Ou seja, você vai ao cinema, né? Hoje eu vou ver um filme tal. Você vai no cinema, viu o filme, foi bom o filme. Passou uma semana assim, você lembra da atriz, aquela que estava no filme e tal? Tu não sabe mais nem o nome dela. Tu gosta, mas não sabe mais nem o nome. E tu te lembra que tu viste o filme e tal, tu não sabe mais o nome do filme. Então, às vezes tu lê uma coisa também que não te interessa ficar armazenado. Essas coisas vêm para esta esfera, ou seja, ela é um catalisador do lixo mental. Tem uma coisa bem organizada lá em cima. Para que isso não fique pesando na esfera do consciente, a 3, que os meus sentidos estão vendo, eu passo lá para 6. Porque são coisas que eu vou esquecer. Você sonha de noite, chegou de manhã, não se lembra do sonho. Mas eu me lembro que era uma coisa tão gostosa, não tinha nada a ver contigo. Não tinha nada de aprendizado com aquele sonho. Passou, e você não se lembra mais nada. Quando chega de tarde, você nem se lembra do sonho. Então essas coisas vão para a esfera mental, para a esfera 6, e da esfera 6 são descartadas como resíduos, como lixos. Ou seja, elas passam, são armazenadas aqui, depois o campo elétrico da esfera manda isso para fora, passou para o nosso campo de aura, esqueceu. Compreende? Então, como é que nós temos essas esferas aqui agora? Como é que nós temos isso aqui? A gente tem, então, uma esfera que traz toda a minha história e todo o meu programa encarnatório. Eu tenho uma esfera que é a única que se mexe na biocibernética, porque é a esfera onde eu armazeno os traumas. E os traumas estão desde o momento da concepção. Droga, esse ser não me ama. Ou então, puxa, eu perdi minha mãe. Esses traumas todos, que são coisas violentas para o meu desenvolvimento, estão ficando aqui. Eu fui assaltado, um trauma violento fica aqui. Ou eu fiz tal coisa. E essas coisas que eu faço contra mim também ficam armazenadas nessa esfera. E essa esfera tem a capacidade de todos os traumas, todas as energias densas, pesadas, elas
trabalharem em cima do meu sistema imunológico. Por isso que a gente diz, doenças não existem. Existem os doentes, você baixa a frequência das suas defesas através da esfera 2. Pode ver que no momento em que você se resfriou, qualquer coisa, você não estava em paz consigo. Alguma coisa você vai buscar ali, você vai ver que alguma coisa você fez e isso ficou balançando, ficou solto. Só que a esfera vai saturando. Daqui a um pouco, qualquer coisinha faz com que você perca a vitalidade. Na esfera 3 eu tenho então os meus contatos do dia a dia. É a esfera dos meus sentidos, é a esfera que eu me comunico com o meio ambiente, é a esfera com que eu vejo as coisas e vou deglutir tudo aquilo que eu estou vendo. Já a minha esfera 4 serve como um recurso alternativo para essa esfera 3. O recurso alternativo porque é aquilo que eu vou levar como aprendizado, aprendizado moral, aprendizado de conhecimento, que eu vou ter uma longa permanência com esse conhecimento, até transformar isso em sabedoria, isso fica retido. E fica retido muito tempo comigo. Fica retido enquanto eu precisar. Eu passo a vida inteira com determinados padrões de conhecimento que a gente aprende na faculdade, a gente aprende na vida cotidiana, que ficam armazenados lá. Né? Nem sabe se tu vai usar. Mas está lá, aquilo é um aprendizado. Todo mundo aqui se lembra da fórmula de Bhaskara, né? X é igual a menos A, mais ou menos raiz quadrada de P2, menos 4AC sobre 2A. É uma coisa que eu nunca mais usei, mas aquilo fica guardado lá, porque aquilo, quando eu precisar de usar qualquer coisa trigonométrica, eu sei que eu posso usar da mesma forma. Fica lá guardado, fica armazenado lá, né? Já a minha esfera 5, que é a minha esfera supraconsciente, ela está sempre pronta para comparar aquilo que a minha esfera 3 vê e aquilo que eu trouxe para o meu processo encarnatório. Então elas estão sempre se comparando, está sempre buscando informações para ver se eu não tive isso. Por isso que a gente tem a sensação de um déjà vu, né? Dobrou uma esquina e disse, puxa, eu já passei por aqui. Não é possível, eu tenho certeza que eu já passei por isso aqui. Você sabe que se você vai buscar na esfera 1, tem um registro de uma encarnação que você viveu ali. Você passou por ali. Né? Então essa esfera faz essas comparações para a gente. E a esfera 6 é a esfera que vai armazenar aquelas coisas que pode botar fora. Né? Não, eu não preciso agora. Então, normalmente as coisas que a gente vê que não tem interesse, ou que a gente presencia e que também não tem interesse nenhum em armazenar. Esse lixo não sobrecarrega as outras esferas mentais. Isso fica num lugar próprio. Tem isso os caras bolaram para fazer. Fica num lugar guardadinho ali e depois aquilo vem de fora. Ah, muito bem, então vamos ver como é que essas esferas têm um comportamento agora. 4 dessas esferas, a 3, a 4, a 5 e a 6, ela tem estratos aqui dentro. Elas têm lugares onde elas trabalham quando você está em nível de repouso, quando você está em nível acordado, quando você está muito ativo, né? Quando você está naquele limbo de sonolência, né? Então esses níveis são chamados de nível alfa, beta, teta e delta. Isso aqui depois nós vamos ler no manual, está muito bem explicado no manual desses níveis aqui. E esses estratos são frequências de 4 esferas e as interfaces das ações das esferas estão no manual na página 70. Por favor. Página 70. As esferas. Ela 72 que está esse gráfico. Está 72, então bota 72.
Então vamos ver o que diz a 72. Continua tudo, está com a voz maviosa hoje. Níveis de frequência das esferas mentais. Durante todo o processo evolutivo em que a projeção da essência trabalha na terceira dimensão como alma, estão ativadas de forma bastante interligadas as esferas 2, 3 e 6. Assim, o consciente trabalha os impactos temporários do dia a dia, permitindo que os sentidos não traiam o projetado e elimina as alterações de trajeto através da mente subliminar. Se toma consciência de sua condição espiritual, vai transformar os impactos traumáticos armazenados na esfera 2, subconsciente, em aprendizado e evolução moral. Para aproveitar os períodos de aprendizado encarnatório, o espírito em vivência de quarta dimensão trabalha com as esferas 1, 4 e 5. Assim, o pré-consciente indica-lhe o valor da sua evolução moral e permite examinar se os dados recebidos da projeção em terceira dimensão proporcionarão a evolução de sua consciência, permitindo a sua ascensão através da eliminação gradativa dos corpos mais densos. Tá? Isto é importante, pois a esfera 4 armazena somente o aprendizado moral e a esfera 5 continuará o aprendizado em sabedoria, que é o que realmente interessa na evolução. As esferas mentais 3, 4, 5 e 6 possuem estratificações internas para que possam trabalhar os eventos em realização durante a presente vivência e que podem ou não ser dignas de arquivamento. Os níveis destas estratificações são identificados como níveis alfa, beta, teta e delta. Cada uma possui uma faixa de frequências em que atua e indica um nível de captação dos eventos em sintonia com os nossos sentidos. Assim, o nível alfa possui uma faixa de captação e vibração de 8 a 12 ciclos por segundo. É o estado de repouso mental utilizado para a meditação e manifesta-se normalmente como sonolência. É o estágio das manifestações paranormais. Neste nível, cada esfera indicará o grau de manifestação psíquica da capacidade mediunímica do ser. Na esfera 3, consciente... Então, nesse nível alfa, né? Nesse nível alfa, o que acontece com a esfera 3? Na esfera 3, consciente, o nível alfa permite uma canalização de contatos supraconscienciais com bastante lucidez, ocorrendo o risco de ingerência da própria mente racional anímica na manifestação em andamento. Compreende? Quando eu estou no nível alfa, é aquele nível em que eu baixo a minha frequência e tenho a capacidade de captar, né, essas manifestações de seres que vêm para fazer a orientação. Normalmente, toda vez que eu vou receber uma mensagem, eu tenho que entrar em nível alto. Eu tenho que baixar a frequência. Mesmo que eu esteja falando aqui e me perguntam uma coisa, o que o mentor está dizendo, eu me viro, digo, o mentor está dizendo isso. Nesse momento aqui, eu tenho que baixar a minha frequência. Isso é instantâneo, para que eu possa entrar numa frequência de captação de mensagem. Porque quando eu estou no nível teta, no nível beta, que é o nível acordado, isso nada se passa. Não é possível isso. Porque eu estou numa frequência de esfera 3, né? Dos meus sentidos, compreende? Então, muitas vezes, essa resposta que é dada, basta você se virar e dizer, se o mentor está dizendo isso, nesse momento em que você se virou, você já baixou a frequência para o nível alfa para poder sintonizar o que o mentor está dizendo. Tá? Na esfera 4, consciente contínuo, o nível alfa permite a lembrança posterior das informações percebidas durante o estágio sonambúlico, como se fossem lembranças de sonhos. As informações canalizadas serão captadas pela consciência estabelecida na quarta dimensão, que as avaliará e as armazenará ou não como conhecimento adquirido.
O nível alfa, captado pela esfera 5, supraconsciente, permite uma imediata comparação com conhecimentos já adquiridos e vivenciados, tornando a ação na esfera 3 menos anímica e mais produtiva. Quando você está canalizando, você entra naquele tom de canalização e começa a receber uma mensagem, começa a transmitir alguma coisa, imediatamente a esfera 5 entra em ação, que é para evitar exatamente com que aquilo que você vai receber seja comparado com alguma coisa que você já conhece. Porque se você já conhece, já passou por aquilo, é muito provável que você transforme aquilo numa mensagem totalmente anímica, compreende? Das coisas assim, eu. Esquece que quem está transmitindo é um outro ser de luz numa outra frequência. Então isso é muito importante, a gente saber que quando a gente uma mensagem verdadeira é quando a esfera 5 consegue compatibilizar as imprudências da esfera 3. Né? O nível alfa na esfera 6, subliminar, somente capta as sobras não importantes da ação neste nível, como sonhos que não lembramos, mas sabemos que sonhamos, e permite a sua dispersão como resíduo energético sem interferir na ação da esfera 3. Exatamente. Não volta para a esfera 3, não interessa, aquilo ali passou, captou, larga no lixo. Né? O nível beta, a frequência das ondas em nível beta, a frequência das ondas mentais está oscilando entre 12 e 18 ciclos por segundo, e é o nosso estado de vigília. A ação desta frequência no extrato de cada esfera é trabalhada em função dos nossos sentidos, agindo cada esfera de acordo com sua atribuição mais básica. Em nível beta, as nossas frequências mentais estão oscilando entre 4 a 8 ciclos por segundo, e o estágio é de sono com relaxamento total do organismo biológico. Em nível delta, a frequência é de 1 a 4 ciclos por segundo, e o estágio é de sono profundo. Aqui o ser efetua os seus desdobramentos extrasensoriais e parte para a execução de tarefas em outros níveis de consciência. São os chamados trabalhos extracorpóreos, onde gravam-se nas esferas mentais os impactos de tais ações, principalmente na esfera 4, que remete à quarta dimensão, os aprendizados que ficarão gravados como conhecimentos de pré-cognição, eventos que ocorrerão, simulcognição, eventos que estão ocorrendo, e retrocognição, eventos já ocorridos, mas que agora o ser toma conhecimento para o seu aprendizado. Normalmente, neste nível, o ser em desdobramento corporal participa ativamente de ações caritativas como ajudante de consciências multidimensionais e ou espirituais, e trabalha no auxílio de outras pessoas em nível de vivência corpórea e que necessitam dos mais variados socorros. Nos lugares mais lúgubres e do orbe terrestre e passível de acesso pelo ser em desdobramento. Como exemplo, citamos os socorros realizados pela equipe espiritual de Miramês. Bom, então o que a gente viu aqui? No nível alfa é o nível das comunicações, né? Onde nós estamos naquele nível de sonolência, onde a gente recebe muitas mensagens. No nível delta, cada esfera vai trabalhar com a sua frequência mais óbvia, por quê? Porque eu estou acordado, e aqui quem comanda tudo é a esfera 3. São os meus contatos dos meus sentidos, né? Já no nível beta, é um estado em que eu estou num sono profundo, né? Mas ainda estou em transe para poder baixar mais de nível para o nível delta. Nesse nível delta é onde realmente a gente faz os desdobramentos, onde a frequência cardíaca está muito baixa, o nível consciencial da gente está de 1 a 4 ciclos por segundo. Imagina, a lâmpada elétrica tem 60 ciclos, eu estou de 1 a 4 ciclos por segundo. É o corpo, o
corpo físico realmente está quase parado. Aí é que eu consigo fazer os desdobramentos para fazer os meus atendimentos. E normalmente quem trabalha no socorro de biocibernética estão vinculados nos somos às equipes de Miramês. Miramês é um espírito que trabalha com encarnados no socorro às pessoas que estão encarnadas no urbe terrestre. Então eles precisam do ectoplasma da gente para poder trabalhar num prostíbulo, para poder trabalhar num hospital, para poder trabalhar num socorro familiar, etc. Então são equipes grandes, com muitos ajudantes, e a gente vai fazer esses trabalhos. Esses trabalhos começam normalmente entre meia-noite e 1h da manhã, se estende até às 5 da manhã. Nas 5 da manhã soa a sinetinha e você tem que voltar para o corpo biológico, porque muda a frequência do planeta. Às 5 da manhã o planeta está deixando de ser azul índigo, que é a cor da noite, para passar a ser azul. Então, nesse momento, a frequência começa a voltar para ser alta. E aí você tem que voltar para o corpo físico, tomar conta do corpo físico. Por isso que a gente diz sempre assim, banho de quem trabalha com biocibernética é noturno. Nós temos que dormir com banho noturno sempre. Por quê? Porque no banho você tira as energias do dia a dia, através da água, né? Você aprende também as técnicas de autolimpeza, etc. E quando você vai dormir, você se envolva nos campos de proteção. Sempre de noite se envolve em azul, branco, violeta e prata. Porque aí você faz esses desdobramentos todos e quando chega na hora de voltar, o impacto da volta, da retomada do corpo biológico é uma coisa que se dá natural. E é muito protegido também, porque conforme você sai, sem banho noturno, um desdobramento, vai trabalhar num lugar de barra pesada, né? com essas equipes de Miramês, socorrendo pessoas que muitas vezes não querem socorro, né? Trabalhando com mendigos de rua, você trabalha com a escória humana, vamos dizer assim, né? Moral e física humana, com as equipes de Miramês, né? E você trabalha muito na equipe de Miramês com uma equipe liderada por uma índia chamada Caena. Ela trabalha aqui no Francisca Júlia conosco, está sempre à disposição, porque ela trabalha com a cataplasma, né, que se diz, sabe? Então, ela faz os cataplasmas das plantas, etc., e traz, então você usa o seu conhecimento biocibernético. Desculpa. Limpando religando circuitos, trabalhando com cromoterapia, e ela trabalha em pensando essas dores, nesses cortes, essas feridas, com as plantas da natureza. É muito bonito trabalhar com eles. E você tem que tomar um cuidado, porque a obediência ali é rígida. Chegou às 5 horas, tocou a campainha de recolher, o que você está fazendo tinha que ter apurado mais, meu filho. Vai ficar pela metade, mas você tem que vir embora, não tem como continuar. Vai voltar na outra noite, mas não pode continuar, porque eles recolhem todos os encarnados aos seus leitos, né, a tomar conta dos seus corpos biológicos quando eles tocam a sinetinha de vir embora. Né? Eu acredito que todas as pessoas que começam a trabalhar com biocibernética vão ficar automaticamente ligadas a Miramês. Que todos que nós encontramos no nosso grupo são pessoas da biocibernética que estão ligadas. Então são grupos imensos de gente, e todos encarnados, que trabalhamos somente com encarnados.
os desencarnados ali são alguns seres, como a Caena, o próprio Miramês que orienta. Tem alguns padres jesuítas que trabalham junto também, que são desencarnados. Mas a maioria da turma está ali em corpo astral e trabalhando. Muito interessante. E quando a pessoa acorda várias vezes por noite? Quando a pessoa acorda várias vezes por noite? Muitas vezes, conforme tu é chamado por corpo, chega a te acordar com um susto, né? Conhecendo isso, puxa, eu estava lá com eles, me trouxeram na mala. Né? E às vezes você de noite deixa o corpo sem um banho, aquela coisa, então você tem aqueles pesadelos, aquelas coisas. Porque à medida que você sai em desdobramento astralino, né? É o corpo astral que sai dali. Mas fica o corpo físico aqui com a sujeira do etéreo. E isso aí você sabe, você vai em missão lá e tem muito serzinho aqui que vai aproveitar agora para fazer as suas vinganças, seus contatos, etc. Por isso que a gente deixa isso envolvido em frequência a partir do azul. Porque quando você entra na frequência azul, o obsessor não consegue te achar. Porque você entrou na frequência de harmonia do planeta. Então, você para ser obsediado só se você não conseguir estar na frequência azul. Você entrou na frequência azul, daqui para cima, e eles não conseguem te pegar. Mas não. Eu fiquei com uma dúvida ali, seu Américo, na questão do nível alfa. Eu entendi que a gente baixa a frequência para entrar no nível alfa, mas quando a gente trabalha respirando em azul, violeta e prata para ir elevando a frequência, né? E daí para chegar no mental e tal, daí eu não... Sim, o que é que parece uma contradição, né? A gente eleva a nossa frequência consciencial, ou seja, eu, como um ser que quer ajudar os outros, eu vou entrando num nível alterado de consciência para melhor. Mas, para poder captar a mensagem, a minha esfera tem que baixar de frequência. Mas ela vai baixar de frequência no nível em que eu estou. Eu não sei se... Compreende? Eu entendo, assim, pode ser que também não esteja entendendo isso corretamente, mas eu acho que, assim, o abaixar de frequência é no corpo físico. E daí, o aumentar de frequência é quando tu sai do corpo, é como o senhor Américo falou, né? Ele diz assim, quando a gente está doando qualquer coisa na biocibernética, ali a gente diz, entre em azul, entre em violeta, aumenta a tua frequência. Mas esse aumentar a frequência é você conscienciosamente elevar a tua frequência para um outro nível, para um outro patamar de consciência. Né? Não é a mesma coisa que você está dormindo, que você está relaxado, que você quer fazer uma meditação. Quando você faz a meditação, você está fazendo aquilo. Quando você vai canalizar um ser, você pode estar vibrando em frequência prata. Mas nesse vibrar de frequência prata, para você poder receber a mensagem, você baixa aquela esfera. Baixa a frequência da esfera, mas não a frequência da consciência. Não é o todo. O todo, a consciência tem que ficar elevada sempre. Tá? Seu Américo, eu já visualizei e aí agora me até explica um pouco, mas no corpo inteiro. A minha visão era como se fossem moléculas e quando a vibração está baixa, elas ficam quase paradas. E quando a vibração começa a limpar, começa a aumentar a vibração, elas vão vibrando, vibrando, vibrando cada vez mais. Visualmente, eu já vi várias vezes isso numa explicação que eu pedi sobre mim mesmo, né? E eu vi isso, né? Algumas vezes agora. O senhor está explicando, acho que eu estou entendendo isso como uma visão mais ou menos como se tivesse sido uma coisa microscópica que me mostraram referente a essas frequências. Você não pode estar olhando, porque a visão de quem enxerga, ela é limitada, né, a um determinado padrão. Tem gente que consegue ter uma visão macro do ser. Eu olho para ti e onde eu quiser entrar, eu estou entrando, estou vendo a visão.
Outras pessoas não conseguem isso. Outras pessoas olham para ti e sentem nelas aquilo que está acontecendo, né? E outras pessoas enxergam isso que tu diz assim, depende do nível que está a minha frequência, eu preciso enxergar. Quando tu começa a enxergar essas esferas, etc., tu tem que levar o teu nível de frequência mental, embora tu estejas ali vendo aquilo, elevar o nível de frequência mental para juntar esse campo molecular para ver o que tu estás vendo. Tu estás vendo isso no nível quase subatômico. Então, tentar juntar isso e levar esse nível para um padrão vibratório que tu consiga ver o que realmente tu quer fazer. Isso tem que se dar o tempo para fazer isso, né? Quando tu fazes essa coisa, para e diz, muito bem, agora eu vou levar a minha frequência para ver o que eu realmente estou vendo. Porque eu posso estar vendo a sujeira, as esferas soltas, né? Daqui um pouco eu limpo e elas, quanto mais eu limpo, mais aceleradas elas ficam. Mas eu estou limpando em que nível isso? Pode estar trabalhando até no nível platônico, não está sabendo. Né? Cada um tem a sua profundidade de visão. Então vejam, quais são as esferas que estão ligadas aqui? A esfera 2, trauma da vivência atual, né? Está ligada com a ação da esfera 3 e que está ligada também com a esfera 6. Isso aqui tem uma finalidade de realizar o aprendizado encarnatório, ou seja, são as esferas em que eu estou trabalhando permanentemente com elas. Né? Ou seja, o meu consciente está me alertando dos meus traumas e ao mesmo tempo eu estou transformando os meus traumas em lixo, se eu estou no processo evolutivo. Eu quero crescer, então eu vou tirando isso daqui, que isso não me interessa mais. Já as minhas esferas, o meu projeto encarnatório, ele vai liberando no meu consciente, né, padrões vibratórios de energia, para que eu possa aprender isso, num sentido moral, que eu possa aprender isso como um crescimento de aprendizado. E ao mesmo tempo, eu vou sempre comparando isso com a minha esfera 5, para ver se eu já não conheço isso. Se eu já conheço isso, então eu vou armazenar isso como um aprendizado de sabedoria. Tá? Então, a 2, a 3 e a 6, a 2 no meio, a 3 e a 6 tratam desta vida. A 1, a 4 e a 5 tratam de coisas mais transcendentais, de ligações que eu tenho com o meu passado, projetando aqui o armazenamento e o meu crescimento como ser espiritual. Né? Então, que raciocínio dessas esferas a gente pode fazer? Que o ser humano é espírito, né? É alma, é uma consciência, que é o campo mental abstrato, é uma mente, que é a alma, é a emoção e é sentimento. Se expressa em um corpo qualquer e se manifesta em distintos espaços e vibrações. Aqui nós temos aquilo que nós chamamos os 7 plasmas da alma. A nossa alma fica, aquela que aparece na consciência transcendente ali, que a gente marcou, que fica na pineal, são 7 heptocubos. Lá tem um cubo, tem outro 2, tem um 3, tem um 4, tem um 5, tem um 6 e no meio tem um central 7. São 7 cubos. Tudo é setenário, né? Cada cubo desses aqui está numa frequência platônica. E aqui, cada cubo desses aqui tem a capacidade de armazenamento de 3 trilhões de impulsos elétricos. Ou seja, eu venho para cá para um aprendizado moral e toda vez que eu aprender alguma coisa sobre aquilo no meu trajeto de vida, eu vou largando para esta minha
consciência transcendente aqui, esse plasma da alma aqui, eu vou lá dentro um padrão vibratório do quarto, que vai enchendo aquele cubo. É lógico que para encher esses 7 cubos aqui, eu vou precisar de algumas encarnações. Né? Porque esses 7 cubos aqui, além de estar projetados ali como consciência transcendente da alma, né, junto à pineal, eu tenho a mesma projeção dele aqui, entre o coronário e o 8º gerador, que é o meu corpo astral. Eu tenho aqui os chamados anéis do ego, que a gente vai ver depois o que são isso. Esses anéis do ego é que trabalha, que a gente vem para cá para conseguir transformar o ego em eu, né? É onde a gente fica batalhando sempre. Né? Então, se eu sei que eu sou um espírito, né? Que eu tenho uma alma, que meus estados de consciência podem melhorar o meu viver, então eu vou fazer com que as minhas emoções e sentimentos estejam subordinados à minha mente. Que a mente não está no corpo físico, não é o cérebro físico. E essa maior prova disso é um testemunho do cientista ganhador do Prêmio Nobel de 2013, que ele é um norte-americano, que ele diz assim, que ele colocaria no discurso que ele foi homenageado, né, com o Prêmio Nobel de Medicina, ele disse que ele arriscaria nesse momento toda a reputação dele como médico, cientista, mas que ele vinha para divulgar que a certeza que ele tinha de que a mente não cabia no corpo físico, que o cérebro não pode responder pela mente, que a mente é muito maior que o corpo físico, que ela tem que ficar numa frequência qualquer fora do corpo físico. Isso causou uma comoção no meio científico maluco. Porque imagina, o cara é um neurocientista, ganha o Prêmio Nobel de Medicina. O cara vai lá e diz um disparate para a ciência desse, né? Que a mente do corpo humano não pode estar confinada aos limites do cérebro humano. Essa mente é superior e, portanto, ela que governa o cérebro, as reuniões cerebrais. E a gente vai estudar biocibernética exatamente isso que a gente ensina. A mente humana, ou seja, a consciência que eu tenho como ser espiritual, é maior que o meu cérebro. Por quê? Porque o meu cérebro é só reação eletroquímica. E onde é que fica na reação eletroquímica uma emoção, um sentimento, o gostar de alguém, o odiar alguém? Onde é que ficam essas coisas no cérebro, na reação eletroquímica? Não tem. Ela só pode ser efeito de alguma coisa maior que eu pensei. Né? Muito bem. A mente e os caminhos para a saúde e a doença. Se a gente tem as esferas mentais que trabalham com os nossos sentidos, né? Uma delas trabalha com os nossos sentidos no nosso dia a dia, mas também tem coisas que nós trazemos de outras existências para ajustar agora. Então essas esferas mentais, elas têm que trabalhar interligadas permanentemente, recebendo o impacto de vivências passadas e ao mesmo tempo recebendo os impactos da atual vivência. E desse embate entre essas coisas com os meus sentimentos, as minhas emoções, etc., eu posso dizer que eu posso traçar para a minha mente, né, caminhos que me levam à saúde biológica ou me levam para a doença. Tá? Então, os corpos de manifestação nossos são 4. Né? Tempo causal, registro akáshico, onde eu trago o meu projeto de existência, a minha matriz encarnatória, meu corpo astral, a minha alma, que é o corpo permanente de encarnação planetária, a matriz energética, meu corpo de energia, que eu moldo ele a cada encarnação,
pegando os éteres do planeta, moldando para fazer uma figura humana. E o meu corpo biológico tem que ser um corpo em que eu tenha